Deus a este mundo que tanto precisa. Sonhou o Papa Francisco um mundo de paz e bem, sem nada que ponha em risco a esperança que nos mantém. É o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto necessário, é mostrar Cristo presente. É o sonho missionário de chegar a toda a gente. Está Cristo na sua igreja, pão vivo compartilhado, conosco vai a quem esteja excluído, abandonado. É o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto necessário, é mostrar Cristo presente. É o sonho missionário de chegar a toda a gente. Aberto está o caminho, sigamos, mas não a sós. Ninguém percorre sozinho a senda de todos nós. É o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto necessário, é mostrar Cristo presente. É o sonho missionário de chegar a toda a gente. Alegres no Evangelho, façamos já sem demora do mundo que ficou velho outro mundo novo agora. É o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto necessário, é mostrar Cristo presente. É o sonho missionário de chegar a toda a gente. E seja a igreja em Lisboa lugar de amor fraternal, espaço onde ressoe o convite universal. É o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto necessário, é mostrar Cristo presente. É o sonho missionário de chegar a toda a gente. Conosco Santa Maria, nossa Mãe e nosso encanto, rumo a Deus que nos sacia na plenitude dos santos. É o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto necessário, é mostrar Cristo presente. É o sonho missionário de chegar a toda a gente. Uma boa noite a todo o auditório aqui presente neste magnífico espaço que nos acolhe do Colégio Pedro Arrupe.
Uma saudação especial também a todos aqueles auditórios reunidos e que estão unidos nesta noite, a todos nós aqui presentes e a Sua Eminência que nos vai falar, nomeadamente uma saudação para os auditórios de Alenquer, de Nova Oeiras, de Peniche, onde também os senhores bispos auxiliares do Patriarcado estão presentes com esta Igreja Diocesana de Lisboa, descentralizada, para ouvir o seu pastor, que naturalmente nos vai também alimentar neste sonho missionário de chegar a toda a gente, que é esta caminhada sinodal que estamos em conjunto a fazer. Começamos com esta bela interpretação do hino do Sínodo, interpretado pelo coro dos alunos da Escola Diocesana de Música Sacra, hino este composto pelo Sr. Padre Teodoro Sousa e regido pelo Sr. Padre Diamantino, responsável mesmo por esta Escola Diocesana de Música Sacra. Esta noite vai ser, enfim, uma noite certamente muito agradável, em primeiro lugar porque temos a presença do nosso pastor, que nos vai falar, nomeadamente e de forma muito particular, sobre os conteúdos deste guião número 2 da caminhada sinodal que estamos a fazer e, de alguma forma, também marcando, de forma solene, este início da segunda etapa da caminhada sinodal. Certamente quase todos nós, se não todos mesmo, já tivemos um primeiro contacto com esse guião, estamos a iniciar a sua reflexão, o seu estudo, tempo de pensar, ensaiar os desafios que nele são contidos, que são, obviamente, os desafios que o Santo Padre nos lança na sua exortação pastoral, e hoje, certamente que vai ser uma ajuda muito grande para estes, sensivelmente, 3 meses que vamos ter pela frente de estudo e reflexão. Mas esta noite não seria possível, e este nosso encontro não seria possível sem a colaboração deste colégio, o Colégio Pedro Rupp, sediado no Parque das Nações, em Lisboa, e naturalmente também um agradecimento especial ao Conselho de Administração do Colégio, na pessoa do Presidente do seu Conselho de Administração, Engenheiro Manuel João. Muito obrigado pelo acolhimento, muito obrigado por toda a simpatia que demonstrastes desde a primeira hora, e por toda a colaboração em podermos estar aqui hoje com, naturalmente, todas as condições que nos permitem também chegar a todos. É o sonho missionário também de chegar a todos hoje, de chegar a toda a Diocese de Lisboa e, se calhar, a muitos outros que, longe de nós, nos acompanham nesta noite e estão também disponíveis para acolher a palavra de Sua Eminência, o Sr. Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. E é para ele que passo a palavra. Vamos então escutar o que o nosso pastor nos tem para dizer. Muito obrigado, Padre Paulo Franco. Muito boa noite a todos, os que estão aqui e os que estão nos outros auditórios, ou que estão também em paróquias, ou então nas suas casas, a seguir esta transmissão. E é, como foi dito, um momento importante numa caminhada que é relativamente longa. Ou seja, nós estamos durante 5 trimestres sucessivos a estudar, a rezar e a ensaiar as iniciativas que o Papa Francisco nos propõe na sua exortação apostólica à Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, como programa para a Igreja para os próximos tempos. E este momento, repito, é importante, o Padre Paulo Franco já o disse, porque, sendo a caminhada longa, precisa de vez em quando de ser relançada. Como que relançada? Com o entusiasmo crescente, até pelo envolvimento crescente que está a ter um pouco por toda a parte na Diocese de Lisboa. Antes de mais, Diocese de Lisboa, o que é que significa? Significa uma igreja local ou uma igreja particular, que se pode traduzir como a localização num espaço e numa porção do povo de Deus daquilo que é a Igreja Universal. E por isso ela está ligada também ao sucessor dos apóstolos, no caso sou eu e os outros senhores bispos que aqui me acompanham no trabalho, que estamos, por nossa vez, ligados ao sucessor do apóstolo Pedro, no seu serviço à Igreja Universal, o Bispo de Roma, o Papa Francisco, e por isso trata-se de traduzir aqui, nesta porção do povo de Deus, que se chama Diocese de Lisboa, aquilo que é a sua indicação para a Igreja Universal. Daí que esta caminhada sinodal também seja uma ótima ocasião para todos nós ganharmos consciência de Igreja.
Ou seja, de percebermos que todos nós, os batizados, não nos reunimos em geral, mas reunimos-nos em igrejas particulares que, por sua vez, participam na Igreja Universal. E é o conjunto de todas estas instâncias que formam a Igreja Católica a que nós pertencemos. Mas pertencemos na sua dimensão também apostólica, a Igreja Católica e Apostólica, como dizemos no credo, não é? Há tantos séculos que se diz isto. Portanto, é uma Igreja que não vive para si, nem para um consumo religioso interno, passa a expressão, mas vive, como é esta ideia e reforço do Papa Francisco, para chegar mais longe com aquilo que a faz a Igreja, ou seja, com o testemunho de Jesus Cristo e da sua Páscoa, portanto, a sua vitória sobre a morte, como alegria e critério para o mundo inteiro, que também, de algum modo, ressuscite com Jesus Cristo e com o Evangelho. A Igreja de Lisboa, para quem tiver a geografia menos precisa, é uma das 20 igrejas particulares que existem em Portugal. A Igreja não tem uma organização nacional. A Igreja existe a estes dois níveis. Ao nível universal, à volta do Bispo de Roma, do Papa Francisco, e ao nível local, à volta de um sucessor dos apóstolos, como ele, que é um Bispo diocesano. Portanto, a Igreja existe apenas a estes dois níveis. No nível universal e no nível local, que nós também chamamos diocesano. A Diocese Portuguesa é uma das 20 dioceses portuguesas. Às vezes há um pouco de confusão acerca disso. Pensa-se que o Bispo de Lisboa, que há 300 anos que tem este título de patriarca, é assim uma espécie do chefe da Igreja em Portugal. Não existe tal coisa. Serve a Igreja de Lisboa, como o meu colega de Setúbal, do outro lado do rio, serve a Igreja de Setúbal, como de Alcobaça para cima serve o Bispo de Leiria, ou da Zambuja para dentro serve o Bispo de Santarém. Portanto, somos exatamente, nesse sentido, iguais e pares, embora no nosso país nós nos reunamos numa conferência episcopal, que é apenas, e não é mais do que isso, um organismo de apoio ao serviço nas dioceses, para coisas que se fazem em conjunto. É muito importante nós termos esta consciência, porque estamos a falar de uma igreja diocesana em caminho missionário. Mas a igreja diocesana o que é? Patriarcado de Lisboa o que é? É uma das 20 igrejas locais que existem em Portugal, chamadas dioceses. Esta tem um título bonito, que é um título muito raro na Igreja Católica e Latina, de patriarca, que foi dado a Lisboa há quase 300 anos, lembrando também o esforço missionário que daqui tinha partido. Isso sim, é uma motivação bonita e a retomar, mas não é mais do que isso. Portanto, de Lisboa a Alcobaça e da Zambuja até aos Faralhões, para lá das Berlengas, isto é a Igreja Local de Lisboa. Tem aqui cerca de 2,5 milhões de habitantes, portanto, um quarto da população portuguesa vive aqui, no território da Igreja de Lisboa. Gente dos 5 continentes, que é um enorme desafio. A Igreja de Lisboa não é uma igreja europeia, está na Europa, mas não é uma igreja autóctone europeia exclusivamente, porque temos dezenas e dezenas de milhares de população que vem não só de outros pontos da Europa, concretamente do leste europeu e de outros sítios, mas também de África e de várias Áfricas, da Ásia e até da Oceania, enfim, da América, das Américas, portanto, um pouco de todo o mundo vive em Lisboa e absolutamente integrável, desejavelmente integrável, no caso de serem também cristãos e católicos neste esforço comum. E por isso é uma terra de missão, porque muitos dos habitantes de Lisboa ou não são cristãos, ou são de outros credos, ou não são de credo nenhum, e não conhecem sequer o essencial, o básico, não é? Da fé cristã. Temos aqui um enorme campo missionário que envolve imensíssima gente, repito, de todo o lado deste planeta, para que o anúncio de Jesus Cristo nos obrigue a fazer um exercício cotidiano de criatividade apostólica e de presença. Porque, como diz o hino, perto ou longe ou perto, no caso é perto, o necessário é mostrar Cristo presente, ou seja, que aquela realidade que faz a Igreja, que é o sabermos, como souberam aqueles homens e mulheres que estavam lá reunidos em Jerusalém, cheios de medo, naquela Páscoa que ainda não sabiam há quase 2000 anos, souberam que Cristo estava presente e que a sua morte, afinal, tinha significado ainda mais vida e mais presença ressuscitada e ressuscitadora no meio dos seus. Há muitíssima gente que não sabe isto e, mesmo entre nós, é preciso reavivar esta consciência de que é Cristo presente que nos faz Igreja e que nós temos também para mostrar presente ao mundo.
O Papa Francisco escreveu-nos, como nós sabemos, no dia 24 de novembro de 2013, uma exortação apostólica. Exortação, não é preciso explicar o que é uma exortação. E apostólica porque vem, enfim, do sucessor do apóstolo, dos apóstolos, veio da Sé Apostólica e por isso é uma exortação apostólica a toda a Igreja. Chama-se a Alegria do Evangelho e o Papa Francisco diz-nos que ela é para concretizar em todas as igrejas particulares do mundo, como um programa geral, não é um documento para arrumar ao lado de outros documentos bonitos que de vez em quando vêm de Roma, mas é para levar por diante. E para que cada igreja local, ou particular, ou diocese, descubra a maneira de ativar aquilo que lá está. É o que nós estamos a fazer. O que nós estamos a fazer é cumprir aqui em Lisboa, até 2016, esta indicação do Papa. Em trimestres sucessivos, como foi dito, e correspondem aos vários capítulos da exortação. Só para lembrar, o capítulo 1º intitula-se A Transformação Missionária da Igreja e foi o objeto de estudo dos grupos que, entretanto, se constituíram até dezembro. E devo dizer-vos que, assim, por alto, eu não tenho ainda contas certas, mas mais formais, mais informais, paroquiais, de institutos religiosos e seculares, de movimentos, de associações, eu calculo que não sejam menos de 1000 os grupos que neste momento estão aí em ação e que trabalharam o primeiro capítulo. Ainda a semana passada, um dos membros da Comissão Preparatória do Sínodo, que está a levar por diante tudo isto, me disse que de respostas ao primeiro trimestre, ao primeiro capítulo, já eram, a semana passada, entre as que tinham vindo por internet e o chamado correio tradicional, tudo aquilo já ultrapassavam as 600 respostas. Mas que ainda faltavam chegar muitas. Por isso é que eu presumo que estaremos aí num número de não menos de 1000 grupos, entre formais e informais, que pensaram, que aprofundaram esta temática do primeiro capítulo, a transformação missionária da Igreja, e que mandaram as suas conclusões. E já estamos no segundo guião, que é aquele que hoje diretamente nos traz aqui e que se intitula Na Crise do Compromisso Comunitário, em que o Papa Francisco faz uma análise, uma constatação, até certo ponto difícil e até dolorosa, que quer na sociedade, quer às vezes nas nossas próprias comunidades, nós não somos assim tão comunidade como isso. Porque uma comunidade implica a partilha, a participação e o compromisso em bens que são comuns, essenciais e comuns. É isso que é uma comunidade. Ora bem, nem na sociedade isso acontece. Ainda há muita falta de compromisso comunitário, de se sentir verdadeiramente vinculado ao bem comum para todos e de todos. Meu Deus, o que há a fazer nesse campo. E às vezes nas nossas próprias comunidades, esse espírito comunitário ainda pede messas, quer dizer, precisa de ser muito, muito afervorado para que toda a gente sinta que a comunidade cristã é de todos os batizados, com certeza na variedade dos carismas e dos serviços, mas é, como dizia São Paulo, verdadeiramente o corpo eclesial de Cristo. Bem, este capítulo vai-nos levar, eu já cá voltarei, mas este capítulo vai-nos levar até à Páscoa. Portanto, quando chegar a Páscoa, deste ano 2015, outra vez os grupos mandarão para a Comissão Preparatória, pela internet, lá no site do Patriarcado e do Sínodo, ou ainda alguém que usa o correio tradicional, as conclusões das reflexões e do ensaio, quer dizer, de ações que os grupos tenham também ensaiado, tenham experimentado, para levar aquilo à prática lá no seu meio. E já há muitas ações interessantíssimas que se vão acrescentando e se estiverem atentos, quer ao site do Patriarcado, na parte do Sínodo, quer à Voz da Verdade, na sua publicação semanal, hão de ver crescentemente já partilha de coisas que se vão fazendo. Não apenas de reflexões, mas de ensaios, coisas práticas que se vão fazendo para levar aquilo ao concreto. Bem, isso será então o nosso trabalho agora até à Páscoa. Depois da Páscoa ao verão, haverá outro guião, com sugestões de trabalho do terceiro capítulo. E eu estou a dizer sugestões de trabalho. Porque às vezes há grupos que dizem o guião ainda tem muitas perguntas, mas não é preciso responder a todas. E aquilo é apenas uma ajuda. Se algum grupo de trabalho achar que é melhor partir diretamente da leitura do capítulo, da exortação sem mais, e depois trabalhar à sua vontade, ao dispor. Isto é apenas uma ajuda.
O que é importante é que de trimestre em trimestre se trabalhe os capítulos da exortação. Se o guião ajudar, com certeza. Não é preciso, repito, responder a tudo. Aquilo não é um questionário de exame. Isto é uma igreja a trabalhar. Portanto, estejam à vontade e o utilizem da melhor maneira, que com certeza será consoante cada grupo. Um grupo de casais que se transforma num grupo sinodal, e há vários, com certeza que vai puxar mais para a parte familiar. É normal. Um grupo de colaboradores numa capelania hospitalar ou prisional, é normal que trabalhe mais, tendo isto em vista. Uma paróquia absolutamente rural, se é que ainda há disso no nosso patriarcado, é normal que trabalhe mais nesse campo. Mas uma paróquia do centro da cidade, é normal que valorize mais outros aspectos. Perfeitamente normal. O que importa é que deem sugestões para que, de trimestre em trimestre, se vá aumentando aquilo que agora se chama a massa crítica, com coisas pensadas, refletidas, rezadas, ensaiadas, para nós a pouco e pouco percebermos melhor como é que devemos levar por diante isto que o Papa Francisco nos propõe, que é fazer desta exortação um programa concreto para as dioceses e para concretizar o tal sonho missionário de chegar a todos, que às vezes até pode ser o vizinho da porta ao lado, pode ser o ambiente de trabalho, pode ser a escola, se calhar até podem ser outros fregueses da mesma freguesia que nós encontramos vagamente na missa, mas que ainda há tanto por fazer, não é? Uns com os outros e uns para os outros em termos de evangelização. Cada um veja como é que há de fazer e partir. No verão, vão ter uma pausazinha para respirar, mas logo de outubro a dezembro temos o 4º capítulo. Lá virá o 4º guião, com mais sugestões para a reflexão, mais questões, se assim as quiserem chamar. 4º guião, 4º capítulo, a dimensão social da evangelização. O 3º capítulo, entretanto, foi o anúncio do Evangelho, até ao verão, depois, 4º capítulo, a dimensão social da evangelização. E daqui a um ano, estaremos a começar a trabalhar o 5º e último capítulo, que se chama Evangelizadores com Espírito. Portanto, o Espírito que há de presidir à evangelização. E com tudo isto somado, chegaremos vivos e bem dispostos à Páscoa de 2016. O que é que acontece depois? O que acontece depois é que a Comissão Preparatória do Sínodo Diocesano, que foi fazendo os guiões, foi recolhendo as respostas, foi somando todas estas contribuições, vai fazer um resumo de tudo isto, vai fazer uma espécie de dossiê. Para quê? Porque nessa altura terei convocado, como compete e como o Papa indica, o Sínodo Diocesano. O que é o Sínodo Diocesano? O Sínodo Diocesano, diz a lei da Igreja, o Código de Direito Canónico, é uma reunião que o Bispo Diocesano pode fazer de tempos a tempos. Sabem quando foi o último em Lisboa? 1640, já foi há algum tempo. Que o Bispo Diocesano convoca de tempos a tempos para apurar com representantes dos vários corpos da Diocese, portanto, os senhores cônegos da Sé, o Conselho Presbiteral, o Conselho Pastoral, os institutos religiosos, o laicado, representantes de todos estes grupos, enfim, serão uma centena, 100, 120 pessoas, calculo eu, com esse grupo, em sínodo, portanto, em trabalho conjunto, em caminho conjugado, decidam o que é mais indicado, mais oportuno, mais prioritário para a vida diocesana. Portanto, estão a ver, quando nós chegarmos à Páscoa de 2016, com estes 5 capítulos já refletidos, partilhados e as respostas sistematizadas, os membros do sínodo, que eu então convocarei para novembro ou dezembro de 2016, podem, durante esse verão e nos meses depois de outubro e novembro, estudar o que é que lá irão deliberar e ajudar a decidir. Portanto, todo este trabalho do sínodo é um trabalho preparatório para a Assembleia Sinodal propriamente dita, que será nessa altura, para, com as sugestões do Papa Francisco e com o trabalho que foi feito em toda a Diocese por todos estes grupos, nós podermos apurar, olha, para Lisboa, para a Diocese de Lisboa, Lisboa, Alcobaça, a Zambuja, ao Mar, o que vai ser prioritário nos próximos anos vai ser isto. As ações que nós estamos a reparar, tanto quanto conseguimos ler os sinais dos tempos e quando conseguimos ler os sinais do Espírito,
para andar por diante neste sonho missionário de chegar a todos, são estas. Mas já não será apenas o trabalho de meia dúzia, enfim, de pessoas muito instruídas, muito iluminadas, muito sociológicas, muito teológicas. Não, será o trabalho da Diocese. De uma maneira que, tanto quanto eu sei, é bastante inédita, porque está a envolver muitíssima gente. Se eu estou a falar daquilo que presumo que neste momento, mais formais, menos formais, sejam cerca de 1000 grupos, e se nós dermos uma média de 10 pessoas para cada grupo, é muita massa crítica. É muita massa crítica. E como eu sei, pelo conhecimento direto, que são representativos de muitos grupos socioculturais da Diocese, muito tipo de comunidades seculares, religiosas, movimentos, etc., é um grupo muito qualificado para depois nós podermos apurar então quais vão ser os caminhos do futuro. E isso depois será o objeto da Assembleia Sinodal, que a esta distância eu presumo que se reunirá, imaginemos, em 2 fins de semana sucessivos, enfim, seja sábado e domingo, lá para o final de 2016. Bem, mas para já estamos nesta fase preparatória, que depois habilitará o Sínodo a decidir o futuro pastoral da nossa Diocese, segundo as sugestões do Papa Francisco. Destes 2 capítulos, aquele que nós já estudámos, o primeiro, e o segundo que nós estamos agora a estudar, numa releitura que ainda fiz esta tarde para vos falar, eu escolhi apenas 2 citações. 2 citações. Em relação ao primeiro capítulo, que nós já vimos, do número 25, como nós sabemos, a exortação para facilidade de consulta está dividida em números e por isso nós podemos ir imediatamente lá ao sítio da citação. Então, do número 25 do primeiro capítulo, quando o Papa escreve: espero que todas as comunidades se esforcem por usar os meios necessários para avançar no caminho, e agora vem a palavra-chave, de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Constituamo-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da Terra. O âmago, na minha opinião, da exortação está aqui. O Papa trouxe para Roma e para a Igreja Universal aquilo que já tinha sido o seu trabalho com os seus colegas latino-americanos, precisamente aí, na América Central e Meridional. Concretamente, quando eles se reuniram na Conferência da Aparecida em 2007, frases destas vêm daí. Portanto, ele traz agora para a Igreja Universal aquilo que foi a sua experiência e o seu empenho na América Latina, portanto, a América de fala portuguesa e espanhola, concretamente o documento da Aparecida de 2007. E ainda bem que este sangue novo, esta frescura de perspectivas do hemisfério sul, que é o hemisfério onde agora a Igreja está a crescer e muito, na América e em outras partes, como estas que o Papa visitou agora, recentemente, ainda bem que trouxe isto para o centro da Igreja e para a cristandade europeia, que, como o Papa referiu há tempos, está assim um bocadinho a puxar para a avó, com todo o respeito pelos avós, mas depois há os pais e há os filhos, não é? E ele trouxe essa frescura para revitalizar a Igreja Europeia neste sentido apostólico e missionário que tem sido o timbre do Hemisfério Sul e, concretamente, da Igreja Latino-Americana. Portanto, expressões destas, conversão missionária das comunidades, estado permanente de missão, isto vem direitinho da América Latina via Papa Francisco para a Igreja Universal. E ainda bem que veio, é extremamente oportuno que viesse e é isso que nós estamos também a corresponder. E com certeza que repararam, todos aqueles que trabalharam, foram tantos, o guião do primeiro trimestre, depois o Papa reproduz esta observação do número 25 em vários números do primeiro capítulo. Mas dizer conversão pastoral e conversão missionária das comunidades é um critério. E é um critério que, quando nós começamos assim a esmiuçar, começa a tocar. Porque nós olhamos para as nossas próprias comunidades.
Olhamos até para a primeira comunidade. A primeira comunidade é a igreja doméstica, em cada família cristã, em relação aos seus vizinhos. Depois olhamos para as nossas paróquias. Olhamos até para os nossos institutos religiosos e seculares. Olhamos para as nossas associações e movimentos. Será que esta dimensão missionária, esta viragem para fora, não para dentro apenas, do grupo, do costume, dos hábitos adquiridos, para que nada falte, para que continue a ser tudo como foi, será que esta conversão para fora, esta concretização daquilo que nós ouvimos no final de cada missa, ide, a missa acaba com o ide, não é com o fiquem, é um ide, 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 ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Será que esta reviravolta missionária está feita? Eu devo dizer que ainda há muito que fazer. Pelo menos ainda há muito que fazer. Às vezes, como digo, no caso de uma família cristã, é apenas passar o patamar e ir para o andar do outro lado. Numa paróquia, em relação a todos aqueles ambientes que a cercam, os ambientes socioprofissionais de cada um dos cristãos e cristãs que participa na Eucaristia Dominical, naquela paróquia, tanto por fazer. E, portanto, esta viragem missionária das comunidades é um critério, mas é um critério, ao mesmo tempo, tão claro como exigente. E nós podemos até, não digo pôr um termómetro à porta da comunidade para subir ou descer no esforço missionário, mas mesmo sem isso, nós podemos aferir. Se de ano para ano, no anúncio, no testemunho do Evangelho, os membros de uma comunidade se tornaram realmente mais missionários. Às vezes, até intercomunitariamente. Até intercomunitariamente. Eu dou-vos um exemplo muito concreto também. Há 10 anos, nós realizámos aqui em Lisboa, nessa altura era bispo auxiliar do cardeal Policarpo, e estive muito perto, porque estava no órgão central de concretização da iniciativa aqui, e até internacional, e estou a ver aqui alguns colegas, o Congresso Internacional para a Nova Evangelização, o ICNE, em Lisboa, em maio de 2005. E a finalidade desse congresso missionário, quer em Lisboa, quer nas outras cidades europeias em que se desenrolou, era essa precisamente. Era fazer com que as comunidades saíssem mais de si próprias para ir ao encontro dos outros e dos meios onde era preciso testemunhar. A partir daí, algumas coisas apareceram, algumas tiveram continuação. Mas há uma que eu quero valorizar. Numa das vigarias, como sabem, são conjuntos de paróquias, numa das vigarias da nossa diocese, a partir daí, precisamente, ganhou-se o hábito excelente de, em cada ano, se fazer uma missão vicarial. E o que é essa missão vicarial? As paróquias dessa vigaria, ano após ano, escolhem uma delas mesmas para que toda a vigaria, durante 15 dias, incida lá em ações missionárias. Depois vai andando à volta. E como só passaram 10 anos e não deu a volta. Olha, agora, imaginemos se iniciativas deste género se alargassem entre paróquias, entre associações, entre institutos, entre movimentos, entre capelanias. Porque às vezes esta fronteira paroquial ainda é pouco missionária, olha pouco para fora. E nós até aqui podemos ter as coisas minimamente organizadas, porque ainda temos um padre com saúde, mas ali ao lado se calhar não há. E será que a paróquia olha para o lado e diz, como é que nós podemos lá ir ajudar? Ou ficamos naquela, passa a expressão, para mim chega. Que é exatamente o contrário deste dinamismo missionário. Se nós começarmos a concretizar, eu não vos quero cansar, nem incomodar, mas se nós começamos a concretizar esta proposta do Papa da conversão missionária das comunidades, aonde a gente chega, quer como exame de consciência, quer certamente como conversão. Lembramos daquela frase de Jesus, não é? Quando logo no princípio da sua vida apostólica, ali à volta de Cafarnaum, começa a trabalhar e depois quiseram retê-lo, não, agora temos que ir passar para o outro lado, porque aqueles ali ainda não ouviram. Ou então estes aqui já esqueceram.
Ou seja, esta conversão missionária do nunca estar quieto, do nunca estar satisfeito, mas ter esta insatisfação do que é preciso fazer para que as pessoas conheçam aquilo que nos define como cristãos e nos dá a esperança, que é, no fundo, é a Páscoa do Senhor Jesus. A única coisa que nós temos para anunciar é aquilo que recebemos como testemunho e agora como vivência de que com Jesus Cristo a vida está sempre repassada de vida. É a própria morte, se faz vida, não é? E que há mais alegria no dar do que receber, porque isso é que é participar na Páscoa de Jesus, sair de si para a glória de Deus, que é o bem dos outros. A glória de Deus é o homem vivo e que o homem viva, a humanidade toda. Entramos nesta conversão missionária, levarmos a sério o ID com que se conclui cada Eucaristia. Bem, esse foi o trabalho do primeiro trimestre e, como vos digo, as conclusões, as reflexões e algumas coisas ensaiadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma outra paróquia já partilhou uma iniciativa interessantíssima, cheia de futuro. E a iniciativa é esta. Todos os meses, grupos, e não são 2 nem 3, de casais, que estão espalhados por vários prédios onde moram, preparam com o seu pároco uma série de trechos bíblicos que depois partilham em suas casas com os seus vizinhos que querem participar. Portanto, em cada um daqueles prédios há uma dinamização bíblica feita pelos próprios casais que lá vivem. Tantas coisas que se podem fazer. Porque trata-se da conversão missionária da Igreja, não é dos padres. É da Igreja. E os padres, enfim, nós aqui no Patriarcado somos os que somos, 200 e tal no ativo, alguns já velhotes e muito cheios de mazelas, outros mais novos. O que é isto para 2,5 milhões de pessoas, não é? Felizmente depois entramos com o número de catequistas e contamos mais milhares de agentes pastorais. Depois entramos com os da liturgia e os que levam a comunhão aos doentes, já juntamos mais umas centenas, não é? Depois juntamos os que trabalham no socio-caritativo e já juntamos mais umas centenas, e conferências São Vicente de Paulo, e depois os institutos religiosos que estão cá presentes. Afinal, nós somos milhares. Depois juntamos os casais, quando eles levam a sério a sua dimensão missionária e apostólica. É isto que se tem que converter. Não são só os padres, os diáconos permanentes, estou a ver aqui alguns. Temos que ser todos. Aliás, há setores, como esses do mundo familiar e profissional, onde não são os padres que lá vão, é quem lá está, são as famílias, são os profissionais. Esse é que tem que ser missionários. Está aqui, agora se diz, uma grande volta a dar, não é? Mas tem que ser dada, é isso que significa conversão, traduzida assim em português corrente. Deste segundo capítulo, em que nós já estamos claramente, eu selecionei, folhei para trás, para diante, há lá muita coisa, a seleção foi difícil, não é? Mas eu selecionei esta. A verdadeira fé no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço da reconciliação com a carne dos outros. Vem no número 88. O segundo capítulo que estamos a trabalhar chama-se Na Crise do Compromisso Comunitário. E porquê é que eu selecionei este trecho do número 88, que insiste tanto na carne? Lembramos do Credo, numa das suas formulações, creio na ressurreição da carne. Quando se diz carne, nesta tradição bíblica, ou teológica, ou existencial, significa o outro, mas o outro enquanto sente. A carne tem este sentido sensível, não é? Portanto, o outro enquanto sente, enquanto chora e ri, enquanto sofre ou está bem. A carne significa o outro concreto. É quando dizemos o verbo encarnou. Quer dizer, Jesus é Deus na carne humana. Não em abstrato. Porque a crise do compromisso comunitário vem, em boa parte, de não se considerar isto mesmo. A crise do compromisso comunitário, o Papa tem lá trechos importantíssimos sobre esta chamada globalização, que nos dá a ideia que nós estamos em todo o mundo ao mesmo tempo, com a televisão, com a internet, com toda a mediatização, mas depois realmente não estamos em sítio nenhum. Porque, imaginemos, num telejornal, ficamos durante 2 minutos muito impressionados por um massacre qualquer
num país da África, não é? Mas a seguir vem qualquer outra coisa que já nos faz rir, uma tolice da Europa. E depois a seguir vem mais um fé de inverno, não sei o quê. Quer dizer, nós vamos passando, assim como espectadores, e realmente nem essas coisas ganham carne, nem nós encarnamos nelas. A análise que o Papa faz a esta globalização pelo abstrato, em que de alguma maneira fica tudo nivelado. Lembram-se daqueles chamados discos de Newton, que no meu tempo havia nos laboratórios de física, que tinham várias cores e depois aquilo andava à volta e ficava tudo pardo? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Fica tudo pardo. Nada compromete, umas coisas fazem rir, outras fazem chorar, mas chega à banda. E nem essas coisas encarnam em nós, nos tocam, mas nós verdadeiramente encarnamos nelas, porque ficamos à espera que um outro dia venha mais um jornal com grandes títulos ou venha mais um telejornal que nos distraia. É preciso encarnar. E por isso o Papa insiste que quer nas comunidades, quer depois no mundo onde as comunidades estão presentes, as famílias cristãs, as comunidades cristãs, o necessário é encarnar. Aquilo que nós dizemos no credo. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Como sabem, grandes composições musicais, aqui na Europa sobretudo, e há vários séculos, têm versado as missas, o ritual cristão, e concretamente católico, e depois chega a certa altura e lá vem o credo. E hão de reparar como, sobretudo os grandes compositores, quando chegam àquela frase e encarnou pelo Espírito Santo, encarnatus est, aquilo tudo como que se suspende, que eles perceberam, esses compositores, que esse é que é o ponto. Tudo o resto, Deus, Criador, com certeza, magnífico, e há trombetas, e há tambores, e a certa altura tudo se suspende, é de encarnatus est, é de homo factus est, e fez homem, ser humano, encarnou. E o Papa insiste, e eu chamo a atenção para todos os que estamos a trabalhar neste segundo capítulo, que esse é o cerne do segundo capítulo. Que a única maneira de ultrapassar esta crise do compromisso comunitário, quer na sociedade, quer nas comunidades, é levarmos muito a sério a encarnação de Cristo e por isso a nossa. Ele faz carne em nós e na nossa carne faz carne dos outros e para os outros. Gente sensível, gente que não deixa passar, gente que não é espectadora, mas é agente interveniente, comprometida. Vou ler outra vez este texto, número 88. A verdadeira fé no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço da reconciliação com a carne dos outros. Ou seja, com os outros como são, como riem e como choram. Ainda agora, nas Filipinas, o Papa, numa daquelas grandes celebrações a que ele presidiu, a certa altura deparou com uma criança, não é? Que lhe perguntou porquê é que as outras crianças sofrem. E a resposta do Papa foi abraçar essa criança e chorar com ela. E depois dizer, nós temos este grande problema, é que deixámos de chorar, quer dizer, deixámos de sentir. E a novidade do cristianismo está precisamente aqui. Porque não é preciso ser cristão, passo o termo, para se acreditar que nós estamos cá por acaso, que o mundo tem com certeza alguma racionalidade, que estas coisas, enfim, desde o infinitamente pequeno ao infinitamente grande, hão de ter algum sentido, que sendo nós inteligentes, com certeza que esse sentido há de ser inteligente também, e portanto há de ser alguém. Isto não é preciso ser cristão. Não é preciso ser cristão para isto. Já não é mau chegar aqui, mas para isso não é preciso ser cristão. O que nos faz cristãos é a encarnação. Ou seja, é um Deus que nós encontramos na carne da humanidade inteira e de cada homem e mulher em particular. E que em Jesus Cristo fez sua a alegria e a dor de todos. E que por dentro da carne, do sofrimento e da alegria, como os relatos evangélicos nos traduzem, Deus fez sua a nossa vida e encheu-a da sua vida. E por isso até a própria morte encheu de vida e nós vivemos desta vitória da vida sobre a morte. Na carne.
Porque senão entramos assim em devaneios, eu há bocadinho falei de espectadores da realidade, e entramos assim numa espécie de gnoses, reduzindo isto tudo assim uns conhecimentos mais ou menos esotéricos, arranjamos assim uma espécie de drogaria espiritual, que não nos leva a lado nenhum, a não ser aquele em que já estamos e cada vez mais no fundo. A carne dos outros, o desafio da realidade. E por isso, repito, citei aqui este número, e vou acabar, senão temos tempo de conversar, citei este número 88, e desculpem-me ter adiantado, mas não é já para dar a solução do problema, mas para todos os grupos que deste trimestre estejam a trabalhar no segundo capítulo, cuidado com o número 88. Para mim é a chave da questão. A encarnação. Para combater o vício e a deriva desta tal crise do compromisso comunitário, porque realmente sem carne e sem encarnar ninguém se compromete com nada. Na carne que ganhou, Deus comprometeu-se absolutamente com cada homem e cada mulher, com cada alegria e com cada choro de qualquer tempo e de qualquer espaço. Esse é o ponto cristão. Por isso, se quiserem esta sugestão, mas não estão obrigados. Não é? Se outros nos grupos arranjarem um outro ponto de partida para analisar o capítulo e para depois tirar daqui consequências práticas, estejam à vontade, porque é assim, com esta inspiração generalizada, é que nós chegaremos a bom porto. Muito obrigado e bom trabalho. E já, bem, falta-me o som. O problema mesmo. Já está. E a dizer que já São Paulo dizia isso ao povo de Roma, não é? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, vivem numa unidade de sentimentos. Pelos vistos, o problema não é só hoje, já o era na Igreja Apostólica, na Igreja Nascente. E julgo também que é impossível fazer esta caminhada sinodal também sem este compromisso, porque esta caminhada já é também um compromisso de todos nós com esta Igreja particular que formamos e que também somos chamados a construir. Nós vamos ter agora a oportunidade de conversar um bocadinho com o Sr. Patriarca sobre estas questões, se calhar lançar-lhe algumas perguntas. Vamos fazê-lo não apenas aqui, mas vamos fazê-lo também em comunhão com os nossos outros irmãos e irmãs desta mesma igreja particular da nossa diocese que estão reunidos, longe de nós, mas unidos a nós por aquilo que são as novas tecnologias e que permitem estas coisas. Em primeiro lugar, vai haver uma intervenção da Assembleia que está reunida em Alenquer, que vão lançar uma questão ao Sr. Patriarca, depois da Assembleia de Nova Oeiras, depois de Peniche e, por último, teremos a oportunidade nós aqui também de lançar 2 ou 3 questões, mediante aquilo que o tempo nos deixar, ao Sr. Patriarca. Enfim, certamente que não vamos responder a todas as perguntas, mas poderão ficar aqui 2 ou 3 ideias, 2 ou 3 interpelações que o nosso Bispo também nos poderá deixar algumas pistas, ou alguns desafios, ou alguns conselhos, ou alguma exortação, aquilo que o Espírito também suscitar. Vamos então já de seguida passar a essa Assembleia que está em Alenquer, enfim, muitas outras Assembleias em muitas outras paróquias e se calhar em muitas casas particulares estarão reunidos, enfim, a acompanhar-nos e unidos a nós, mas estas representam um bocadinho as várias regiões pastorais da nossa diocese. Cada uma destas paróquias pertence a uma das regiões pastorais e assim é também um sinal da nossa Igreja reunida e unida neste mesmo espírito e neste mesmo caminho. Julgo que já estamos em condições de poder escutar então aquilo que em Alenquer nos querem dizer. Mas estas... Boa noite, Sr. Patriarca. Alenquer saúde e a todos aqueles que nos acompanham via.
Sabemos como o tema da família está na ordem do dia, na agenda da Igreja, e ainda bem. Em 2013, foi lançado aquele inquérito que nos possibilitou a todos dar o nosso contributo para o Sínodo dos Bispos sobre a família. Depois, em outubro de 2014, realizou-se em Roma a primeira Assembleia desse mesmo Sínodo. E neste segundo capítulo da exortação apostólica, em que o Santo Padre, olhando a realidade do mundo atual, analisa alguns dos aspectos que considera mais importantes, a questão da família volta a ser referida. Concretizando, no número 66, o Papa diz que a crise cultural profunda que a família atravessa se reveste de especial gravidade, dado que, entre outras coisas, a família é o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros, e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. Tendo o Sr. Patriarca sido um dos participantes da Assembleia Sinodal sobre a Família, gostaria de o ouvir abordar este tema na linha daquilo que o Papa Francisco refere neste segundo capítulo da Alegria do Evangelho. E assim, no dinamismo do nosso sino diocesano, que palavras quer o nosso Bispo dirigir às famílias? E ainda, como devem as famílias concretizar dentro de si mesmas e para fora o sonho missionário de chegar a todos? Muito obrigado. A temática já aflorei há bocadinho nesse último aspecto missionário, quando dei o exemplo daquelas famílias, daqueles casais que numa determinada paróquia da nossa diocese já se tornaram verdadeiramente missionárias e, portanto, desenvolvem ações de presença junto das famílias do mesmo prédio. E muitas outras histórias que poderia contar nesse sentido. Na Assembleia do Sínodo, agora do Sínodo de Roma, de 2014, e certamente isso voltará na Assembleia de 2015, de que, aliás, nós também tivemos notícias pela comunicação social, que geralmente ficavam mais aqueles aspectos ditos fraturantes e os problemas que levantam. O que mais relevou foi, precisamente, o critério familiar para as nossas comunidades, como exemplo para as nossas sociedades. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer o seguinte: por causa da tal globalização e abstrato, há a tendência, mesmo da parte, enfim, dos responsáveis das sociedades, de olharem para nós, para os cidadãos, para os habitantes, em torno de duas abstrações. Ou de nos considerarem como indivíduos, ou de nos considerarem perdidos na massa. Massas e indivíduos. Mas nós não somos uma coisa nem outra. Isso são abstrações numéricas, se quisermos. Dizer que há aqui tantos milhões de habitantes, ou dizer que esses habitantes são uma soma de tantos indivíduos, isso são duas abstrações numéricas. Nenhum de nós que aqui está é isso. Todos nós, ou fomos filhos, ou fomos irmãos, ou são casados, ou são casadas, ou são viúvos, ou são... Todos nós temos articulações básicas que começaram por ser as familiares. E olhar, antes de mais, as nossas comunidades cristãs e depois, a partir daí, a sociedade em chave familiar é muito importante para recompor de um modo mais humano e mais reconhecido aquilo que nós realmente somos. Isto falta fazer. Mas é um enorme exercício comunitário, porque também esta conversão familiar das comunidades, em que não se olha para uma comunidade como tantos praticantes, tantos habituais na missa do meio-dia, ou na missa das 11, ou na missa das 7. Mas qual é a sua conjugação básica, que geralmente é a conjugação familiar? E partir daí para a consideração das coisas e até para a pastoral é muito diferente. A participação das famílias como famílias na vida das comunidades, a participação dos casais como casais na vida das comunidades, desde a preparação do batismo, à preparação para o matrimónio, ao sócio caritativo em geral, à formação dos adolescentes. Há imensas coisas que nós poderemos fazer se realmente tivermos o critério familiar nas nossas comunidades. E isso será uma grande contribuição para a sociedade em redor. Porque depois nós, na sociedade em redor, também reparamos que a realidade familiar não é suficientemente considerada. Quando, por exemplo, na organização do trabalho não se entra em linha de conta que aquele homem
Pode ter, e em muitos casos tem mulher e filhos. Que aquela mulher pode ter, e em muitos casos tem marido e filhos. Ou parentes a seu cargo, ou avós e sogros, etc. E nós não temos uma consideração familiar básica da sociedade, as coisas não andam bem. A família não se promove como primeira entidade social. Onde nós nascemos e onde nós encontramos aquilo que hoje se chama a tal zona de conforto básica que é tão necessária à vida. Nesta crise que temos tido tanta dificuldade em ultrapassar, uma das coisas que mais ressaltou foi que, em muitos e muitos casos, o que ainda aguentou a situação foi voltar a casa. E o recurso do apoio familiar, quer em termos económicos, quer até em termos afetivos, contra depressões e outro tipo de coisas. Portanto, se isto é assim, e mais uma vez se repara que é assim, então vamos levar isto a sério. E isto começa pelas nossas comunidades. As comunidades interpretadas e formadas em chave familiar são fundamentais. E, aliás, digo-vos, mesmo para as vocações especiais, quer para o celibato sacerdotal, quer para a vida consagrada. Porque isso, como aconteceu com Jesus, não é mais do que, digamos, a transformação ou a sublimação de sentimentos familiares que se apanharam na respectiva família. E depois concretizados de outra maneira na família larga dos filhos de Deus. Portanto, interpretar tudo em chave familiar é essencial. Nós agora, infelizmente, falando em geral, estamos cá há mais tempo. Dos grandes êxitos, aliás, das últimas décadas, foi não apenas a grande descida da mortalidade infantil, como a longevidade muito mais alargada. Está bem, mas então vamos levar isto a sério. Quer no apoio à família, à geração dos filhos e à criação dos filhos, quer depois no apoio da família e das redes familiares, na conservação desses laços, com avós, com bisavós e até com trisavós. Portanto, nós temos que alargar o âmbito e a melhor maneira para termos uma ponta para pegar na questão, um princípio e uma base para criar futuro, é exatamente essa perspectiva familiar. E por isso eu digo àquele amigo de Alenquer, e digo-vos a todos, que o que mais ressaltou na Assembleia Sinodal de outubro, e certamente vai ressaltar na de outubro próximo, que é sobre a missão da família, é exatamente este critério familiar da organização das comunidades, até como, digamos, balão de ensaio para o que a sociedade deve ser, e ultrapassando de vez estas duas abstrações numéricas onde nenhum de nós se encontra. Indivíduos e massas. Nem uma coisa, nem outra. Nós somos gente conjugada e a nossa primeira conjugação é familiar. E isto parece que não é nada, é muitíssimo. E é absolutamente evangélico. Jesus vive os seus primeiros 30 anos num ambiente familiar. Nos 2 ou 3 anos da sua vida pública, utiliza constantemente imagens de vida familiar, embora ele não tivesse constituído família para se dedicar e formar a família universal dos filhos de Deus, mas utiliza sempre imagens que ele aprendeu na vida familiar. Fala constantemente do pai, apresenta-se como um esposo, e a certa altura não diz que é uma mãe, mas utiliza uma imagem feminina de um reino animal para dizer que queria ser como uma galinha com os pintainhos debaixo das asas. Isto é tudo linguagem de raiz familiar. E São João diz ainda que aos pés da cruz de Jesus, além da mãe, estava pelo menos uma tia. Estava a sua mãe, a irmã de sua mãe. Portanto, o contorno familiar da vida de Jesus é fundamental para se perceber como a família, a vários níveis, imediato ou sublimado, é a chave da vida social. E nós aqui temos um amplo campo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Patriarca. Vamos agora passar à Assembleia que está reunida em Nova Oeiras e estamos já preparados para então acolher a pergunta que vai ser colocada ao Sr. Patriarca. Boa noite, Sr. Patriarca. Boa noite a todas as outras assembleias que estão aí reunidas. Tá? Então, boa noite, Sr. Patriarca. Boa noite a todas as outras assembleias reunidas.
Dizia há bocadinho que o acontecimento central é a encarnação, a palavra-chave do Papa é saída missionária. O que é importante mesmo para sairmos e concretamente apresentarmos esta encarnação àqueles que ainda não a conhecem? É efetivamente a palavra-chave, meu caro José, e porque ela distingue, como eu tentei dizer, distingue o que é tipicamente cristão de outro tipo de propostas, religiosidades e sabedorias, ou como quisermos chamar. Porque ela faz do encontro com cada pessoa, nesse sentido a carne, portanto a pessoa como ela é, como ela sente, como ela sofre, como ela chora, como ela ri, a chave da nossa própria, se quisermos chamar-lhe assim, salvação ou realização. Nós só nos realizamos com pessoas concretas, com pessoas concretas. Nós podíamos perguntar, porquê é que, se à luz bíblica, e como nós aceitamos e reconhecemos, Deus tinha tanta vontade de se encontrar connosco, quando chegou o tempo oportuno, Ele se encontra connosco numa vida concreta de um jovem que não passou da juventude, 30 e poucos anos, num sítio, enfim, também tão limitado, porque Nazaré da Galileia a Jerusalém, mesmo com algumas voltas por meio, são 200 quilómetros, com aquela gente concreta que também tem nomes, tantas vezes, como aparece nos relatos evangélicos, porque é assim uma coisa tão exígua, tão limitada no tempo, nos encontros, se era para tal que tudo se encaminhava desde há séculos, interpretamos nós até desde que a humanidade é a humanidade e toma consciência de si, desde a aventura de Abraão, 18 séculos antes, tanta preparação, e depois é assim uma coisa tão circunstanciada, ali num sítio tão pequenino. E depois parece que tem o tempo todo, quando encontra alguém, eu nunca me esqueço do Evangelho que me calhou na minha missa nova, que é aquele encontro de Jesus, quando atravessa uma praça cheia de gente, a caminho lá da casa, de uma casa onde ia salvar uma jovenzinha que estava a morrer, e depois pelo caminho vem uma mulher com hemorragias, toca-lhe na capa, fica curada, mas Jesus para e não sai dali, do meio daqueles encontrões todos, sem saber quem é que lhe tocou, e conversa com aquela mulher, e depois então vai. Então é assim, quer dizer, tinha tanta coisa para fazer, tinha o mundo inteiro para salvar, e entre aspas, perde tanto tempo com cada encontro, mas isso é que é o próprio do cristianismo. O próprio do cristianismo é isto. E é neste sentido que ele forma comunidade e que ele vence o descompromisso comunitário. Porque para e faz comunidade e faz comunhão com cada pessoa no concreto da sua vida. E o tempo para, porque isto cria um tempo novo, o tempo do encontro. E esta verdade da encarnação, da atenção a cada caso particular, porque é no particular que se ganha ao geral. Olha, eu no começo desta sessão lembrei que uma igreja particular diocesana, o local é, afinal de contas, a localização da igreja toda. Assim também em cada ser humano, como se localiza o universo inteiro, quando ele está diante de mim, a rir ou a chorar. Não é ultrapassável. Isso é que é encarnar. E por isso o Papa dá tanta importância. Ainda há dias lia numa revista italiana um comentário a estes quase 2 anos do pontificado do Papa Bergoglio, e aquilo que admira é isso mesmo. A atenção que ele dá a cada pessoa. Ainda há bocadinho, quando aqui entrei, uma jovem que aqui está me disse que já escreveu ao Papa e já recebeu 2 vezes resposta. Isto parece uma coisa abissal, não é? Então, o mundo inteiro. Eu não consigo ter a correspondência assim em dia, nem pouco mais ou menos. E olha que me esforço. Mas nem um pouco mais. A gente está à espera de resposta há meses, porque eu não tenho tempo, os dias têm 24 horas. Dizia-me há tempos alguém lá da Santa Sé que é uma complicação com aquelas audiências, porque o Papa chega a demorar mais de 1 hora até lá ao sítio onde vai fazer a sua catequese. E pede para o levarem mesmo à saída do Vaticano, já ao princípio da via da conciliação. E sai do carro, e sobe para o carro, e fala aquele, e fala aquele. Porque é que ele gasta tanto tempo
do seu ministério no contacto pessoal. Porque é cristão. Porque é cristão. Porque percebe o que é a encarnação, não o abstrato. De maneira, meu caro Zé, é por isso que é tão importante, e isto pode ser com cada um de nós. Com certeza que nós temos coisas para fazer, temos este mundo e o outro, Jesus tinha o mundo inteiro para salvar. Mas vai ao todo pela parte, vai ao muito pelo pouco. E é assim que nós devemos seguir, se nos queremos reencontrar cristãos. Muito obrigado. Vamos passar a mais uma questão, agora em comunhão com o auditório que se encontra em Peniche, na zona pastoral do Oeste. Estamos em condições, já julgo eu, para acolhermos então a questão que vai ser colocada ao Sr. Patriarca. Vou desligar o som. Uma saudação ao Pai, reunida pelas novas tecnologias e, sobretudo, uma saudação muito especial para o nosso Patriarca e os seus bispos auxiliares, que desta forma se aproximam, pessoa a pessoa, dos cristãos da Igreja Local de Lisboa. Disse o Sr. Patriarca que se lhe afirmou importante o número 88. Para mim, outros números são igualmente importantes, como o número 70, que diz que há uma ruptura na transmissão geracional da fé cristã. De facto, nas últimas décadas, verificou-se que se banalizaram claramente os valores e que de nascimento automaticamente cristão, apenas a aguardar por alguns dias o batismo, passamos a ter bebés que nascem sem saber se alguma vez irão ser batizados ou se irão encontrar alguma mensagem de Cristo. Leva-nos isto a pensar que esta ruptura geracional da fé cristã tem que forçosamente conduzir a uma alteração substancial também dos nossos métodos. Provavelmente, todo o esforço feito através de muitos milhares de catequistas junto de crianças, de jovens e até de adultos, num aprofundamento da catequese, tem que ter, em paralelo, uma aposta muito forte na conversão de novos cristãos, de pessoas que nem batizadas são e que necessitam de ouvir de viva voz, sobretudo através do testemunho da alegria dos cristãos, tudo aquilo que Jesus tem para nos dar a todos, porque nos ama a todos. E por isso a pergunta é esta: não deverá este ciclo vicioso ser cortado com novas e mais abertas propostas de vida, de acolhimento, de aceitação, de compreensão, isto é, se calhar menos regras, menos normas, menos leis, mas mais critérios, mais caridade, mais fraternidade, mais abertura a todos, incluindo todas as instâncias eclesiais estruturadas, no fim, mais amor para todos. Não deveríamos nós apostar mais claramente na conversão daqueles que estão completamente afastados? Como é que saímos do nosso olhar muito centrado em nós mesmos e não conseguimos olhar para aqueles que nos rodeiam, que connosco trabalham, que connosco convivem nos cafés, nas associações, enfim, em todas as instâncias? Não devemos nós trabalhar mais para o lado de fora da Igreja do que para o lado de dentro? Esta é a pergunta que fica. Muito obrigado. E como nós vimos ali na primeira fila, estava o Sr. Dom José Traquina, que hoje faz 61 anos. Vai uma salva de palmas para ti. E respondendo a esta questão, claro está, que temos sempre mais para fazer, mas comecemos pelo critério, não é? O Papa Bento XVI, logo na homilia com que iniciou o seu pontificado, não sei se estão recordados,
disse que o que nós temos, basicamente, não é uma doutrina, não é um código, mas é uma pessoa e o encontro com uma pessoa viva. Jesus Cristo. E esse é o ponto, não é? Ou seja, como é que nós, quer na transmissão familiar da fé, que é básica, quer depois na transmissão comunitária da fé, com tanta gente envolvida e muito bem, muito feliz, muito justa, essa alusão aos milhares e milhares de catequistas que estão na primeira linha da transmissão da fé, na nossa diocese, como em todas as outras dioceses. Mas como é que nós, com tudo isto, proporcionamos um encontro real, pessoal, mas não intransmissível, porque ele é transmissível, com a pessoa viva de Jesus Cristo? Este é que é o ponto. É certo que nós só podemos proporcionar esse encontro, porque depois a decisão desse encontro mesmo é do próprio Cristo e a maneira como o há de fazer com cada um de nós. Mas o mais interessante, julgo eu, é que no diálogo que fazemos uns com os outros, que entablamos uns com os outros e com que nos vamos ajudando ao longo da vida, da nossa caminhada cristã, nós possamos perceber como é que nos outros aconteceu esse encontro com Cristo vivo e também testemunhar com simplicidade como é que no nosso caso ele se fez encontrado, porque isso é que marca. Nós temos um caso exemplaríssimo no Novo Testamento. Aqueles homens e mulheres de que os evangelhos falam, o Pedro, o Tiago, o João, a Maria de Magdala, a Joana, a Susana, aqueles homens e mulheres que lá são nomeados, além dos parentes de Jesus, esses conheceram Jesus assim como ao vivo, digamos, com o rosto que ele tinha. Mas depois junta-se um outro que nunca tinha conhecido Jesus, como ele diz, segundo a carne. Nunca o tinha visto com estes olhos de ver. E que a certa altura, quando perseguia cristãos, que ainda nem se chamavam cristãos, discípulos de Jesus, é apanhado por esta realidade que nos apanha a nós, que é a da sua presença ressuscitada e que, a dadas tantas, se torna para nós uma interpelação direta, concreta, que o ouvimos por dentro e por fora. E é Ele. Eu creio que nenhum de nós que está aqui, nem nos outros auditórios que nos cheguem, pensa em Jesus como se pensa numa figura do passado. Quer dizer, nós não pensamos em Jesus como se pensa no Camões ou no Dom Afonso Henriques. Quando nós pensamos em Jesus, pensamos em alguém presente. Longe ou perto, o necessário é mostrar Cristo presente, canta o nosso hino sinodal. É uma presença que toma conta de nós. Eu creio que posso dizer isto por todos. Ele está no meio de nós, como nós repetimos nas nossas assembleias. Sentimos-lo assim. E é isso que nos faz cristãos. Nós somos cristãos, porque mais tarde ou mais cedo, em casa, ou na paróquia, ou na vida todos os dias, tomou conta de nós esta presença do ressuscitado. Nós somos os que sabemos que alguém que se chamou Jesus venceu a morte e está connosco hoje. Aliás, até acabamos por pensar em Jesus, já não como alguém que nos fala do passado, ainda mais do que alguém que nos interpela hoje, mas como aquele que nos espera no futuro. Isto é o que faz de nós cristãos. Como é que isto acontece? Isto seria muito interessante agora todos nós que estamos aqui um por um, uma por uma, e nos outros auditórios contarem como é que aconteceu. Eu já tenho contado a minha história algumas vezes, não importa contar aqui e repeti-la, mas este é que é o ponto cristão. Portanto, nas comunidades, nas famílias, que é a igreja doméstica, em geral, em tudo quanto seja cristão, o básico é que nós criarmos estas condições, tanto quanto as podemos criar, para que, por uma transmissão correta do Evangelho, pelo testemunho da vida encontrada com Jesus, e por aí fora, para cada um, Jesus também se torna uma presença. E esse é o ponto cristão. Mais do que isto não podemos fazer, mas menos do que isto não devemos fazer. Portanto, corretos na transmissão do Evangelho, falarmos de Jesus na verdade que Ele é e que a Igreja foi reconhecendo ao longo de tantas gerações crentes, proporcionarmos um ambiente onde aquele tipo de relações que Jesus fundou com aqueles e aquelas que o acompanhavam aconteça também, e depois, tarde ou cedo, longe ou perto, o necessário é mostrar Cristo presente.
Mais do que isto não sei dizer, mas creio que dizer isto é quase dizer tudo. Muito obrigado. Já estamos a chegar, enfim, à hora prevista do encerramento desta noite, mas julgo que ainda teremos tempo, pelo menos para uma questão que alguém queira colocar, o Sr. Patriarca. Força. Não sei se temos aí algum microfone portátil. Está aí. Ali à frente, aquele senhor. Peço apenas que depois se coloque de pé. E já agora diga o seu nome. O Sr. Patriarca gosta de tratar as pessoas pelo nome. Eu sou Noel, da Paróquia da Apelação, aqui perto. Muitas vezes ouço falar de que a Igreja é uma grande árvore. Uma árvore viçosa com muitos frutos. Mas que aqui e ali revela algumas fragilidades, algumas dificuldades. Como foi falado no princípio, uma igreja local que tem muitas realidades diversas, mas que nos vamos apercebendo que cada vez vai estando mais envelhecida em determinadas zonas, não propriamente aqui se calhar nas paróquias mais vivas, por assim dizer, mas dá-me a sensação que cada vez está mais velha, até vendo um pouco as assembleias que estão nestes plenários nos outros locais. Uma grande árvore. Esta árvore pode ser tratada de diversas formas e por isso estamos no caminho deste sínodo, mas tem uma raiz. A árvore tem uma raiz. E a raiz, sabemos todos qual é, que é o batismo. Atacar a raiz para que a árvore seja viçosa, na minha opinião, é fundamental. Porque podemos tocar os frutos entre vários tratamentos, são bons, tudo é muito bom, mas se a raiz não está fortalecida, tudo fica... Então, a minha questão é como atacar a raiz, ou seja, atacar no bom sentido, como tratar a raiz, como pôr as famílias. Eu estava, enquanto escutava as questões, estava aqui a ver o segundo guião, e a certa altura fala uma das questões do problema da secularização da fé. E o que se passa é que tive uma reunião no domingo passado de preparação para uma festa de um dos meus filhos que vai ter no próximo domingo, e nenhum dos pais se queria comprometer. Ninguém queria. Não, ou seja, ainda há muito aquilo de que deixa-se o filho na igreja, mas eu não faço parte disso. E, portanto, a questão é como ganhar a família para se passar a fé. Porque se não se passa a fé, vemos o que vemos. Os jovens chegam ao crisma e vão-se embora sem respostas. E pronto, era isto. Vamos lá ver. Que mundo de questões, não é? Tem a ver, olha, por um lado tem a ver com a vida sacramental. Tem a ver com a vida sacramental. Falou do batismo, e o Papa Francisco insiste muito no batismo. Ele, quando era arcebispo de Buenos Aires, promoveu muito a pastoral do batismo e facilitou-a tanto que, a certa altura, ele e outros lá em Buenos Aires, e bispos das dioceses vizinhas, criaram uma pastoral conjunta do batismo, até montaram, creio eu, uma grande tenda de acolhimento das pessoas que chegam em massa à grande cidade, vindas das aldeias, gente pobre, creio que em frente da grande estação de caminho de ferro, para facilitarem o acesso ao batismo e por aí fora. E o Papa, repito, até nesta exortação, insiste várias vezes nessa prioridade do batismo, porque o batismo, com certeza que requerendo disposições prévias, ao menos da família, tratando-se de crianças, não é? E depois algum encaminhamento, necessariamente, é ele próprio uma graça divina. Quer dizer, nós não somos filhos de Deus, nem feitos filhos de Deus a pulso, mas porque Deus, liberrimamente,
nos concede o Espírito do seu Filho Jesus Cristo, para nós entrarmos também nessa caminhada da filiação divina, que depois tem vários outros momentos sacramentais. Quer dizer, o mesmo Espírito que no batismo nos faz filhos de Deus, é o mesmo Espírito que no crisma nos faz testemunhas do Evangelho, é o mesmo crisma que na penitência nos retoma nessa condição batismal, é o mesmo Espírito que na Eucaristia nos faz viver do próprio Cristo, é o mesmo Espírito que faz com que os esposos vivam com o amor com que Cristo nos ama a todos, é o mesmo Espírito que faz com que os ministros ordenados sejam sacramentos e sinais vivos de Cristo Pastor no meio dos seus, é o mesmo Espírito que nos conforta na enfermidade para a fazer viver também de uma maneira pascal. Portanto, a vida sacramental é um todo, é aquilo a que São Paulo chama de viver em Cristo. Viver em Cristo, não é? E por isso é que os sacramentos não são desgarrados uns dos outros, não é? É um todo, não é? Ou se leva ao pacote, aquilo não se leva à peça, não é? E a base é exatamente essa do batismo, e começa em nós a aventura da filiação divina na participação do Espírito de Jesus Cristo. E é importante que nós tenhamos consciência disto, porque senão utilizamos os sacramentos e pedimos os sacramentos à peça, não é? Enfim, conforme circunstâncias, mais ou menos ritos de passagem, mais ou menos momentos decorativos, e não é isso a vida sacramental. A vida sacramental é a vida em Cristo. E como falou, e bem em raiz, no Evangelho de João, Jesus conta aquela parábola, ou comparação, melhor dizendo, da videira e dos ramos. Diz que ele próprio é como que uma videira que o Pai planta, né? E se nós tivermos essa videira, recebemos a seiva da videira, que é como quem diz o seu espírito, e estamos florescentes. Se nós nos cortamos da videira, perdemos essa seiva, quem diz esse espírito, e secamos, e não prestamos para nada. Mas é a nossa própria experiência da vida cristã, né? Isso com certeza. E, portanto, ganhar esta consciência da vida sacramental como um dom, como uma possibilidade e, por isso mesmo, uma graça da parte de Deus de nos fazer viver em Cristo, com uma vida nova, com uma nova raiz, uma videira florescente, isso é fundamental. Perceber a novidade cristã e depois apetecê-la, porque como é que o cristianismo se expandiu? O cristianismo expandiu-se, e expande-se hoje, né? Em tudo quanto é Coreias e Vietnãs e nesses países do Sudeste Asiático, onde o cristianismo cresce, como na própria China, não é? Enquanto aqui envelhece, lá cresce. Onde também está a população jovem do mundo, que não está na Europa, não é? E muito menos em Portugal, que é um dos países mais envelhecidos do continente. E, portanto, estas assembleias a que se referiu são muito representativas da população portuguesa em geral. Não admira que também se reflitam aqui. Mas, como eu dizia, o que é importante é que, como acontecia com os primeiros que aderiam ao cristianismo, ou aqueles que aderem hoje, eles reparem na novidade da vida cristã pela novidade da vida dos cristãos. Que os batizados se manifestem, como diz São Paulo, como filhos de Deus. Quando isso acontecer, isso pega-se, porque o coração humano foi feito para isto. Todos nós que aqui estamos, com certeza que temos a experiência e a convicção de que fomos feitos para isto, para o encontro com Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui. E dizemos, como Santo Agostinho, que a nossa alma, o nosso coração anda inquieto enquanto não se encontrar aqui. Portanto, o encontro com Jesus Cristo encontra-nos connosco, com as mais profundas aspirações do nosso coração, e é por isso que nós somos cristãos. Quando isso se verifica, isto pega-se, porque os outros também estão à espera deste encontro. Nós não soubemos isto senão pelo testemunho de outros que nos tocaram e que nos despertaram para que o tal encontro acontecesse, como ditávamos há bocado. Portanto, a bola está do nosso lado, para falar assim. Sejamos cristãos, isto pega-se. Muito obrigado, Sr. Patriarca. Não vamos ter tempo para muito mais, seria ótimo podermos continuar aqui mais algum tempo, mas todos nós, amanhã de manhã, temos responsabilidades, temos que nos comprometer e temos que chegar a todos também nas atividades do nosso dia-a-dia. Ainda antes de terminarmos, e como o Sr. Patriarca há pouco fez referência, o Sr. Dom José Traquina, Bispo Auxiliar da nossa Diocese, celebra hoje o seu aniversário natalício. Ele está em Peniche e nós, já que estamos todos unidos, vamos, juntamente com a Assembleia reunida em Peniche, cantar os parabéns ao Sr. Dom José Traquina. A Diocese toda, o Sr. Dom José Traquina, julgo que me está a ouvir, a Diocese toda deseja-lhe muitas felicidades e regozija-se e dá graças a Deus pelo dom da sua vida e, sobretudo, pelo dom dessa vida ao serviço desta Igreja de Lisboa, ao serviço deste povo de Deus,
É uma alegria para todos nós tê-lo consigo e ter a sua vida na doação à Igreja. Muitos parabéns e muitas felicidades. E julgo que vão cantar os parabéns aí, e nós cantamos aqui, e certamente se canta em toda a Diocese. Não sei se alguma vez teve um aniversário desta forma. Deve ser a primeira vez que as novas tecnologias permitem uns parabéns tão grandes e cantados com tanta força em tanto lado. Muitos parabéns, Sr. Dom José Traquina. Há um pequeno delay. Obrigado. Antes ainda de nos despedirmos todos, estamos a encerrar esta noite e, como julgo que é normal em todos estes grupos que o Sr. Patriarca referiu, que estão a fazer esta caminhada sinodal, o encerramento fazemos-lo sempre rezando a oração do Sínodo. Não apenas nesses grupos, mas em tantas outras instâncias. Esta tem sido uma oração que nos tem acompanhado nestes últimos meses e que nos vai acompanhando ao longo deste tempo de caminhada sinodal. E o Sr. Padre Diamantino, que rege o coro dos alunos da Escola Diocesana de Música Sacra, musicou esta oração, e hoje vamos cantar a oração do Sínodo. É desta forma que terminamos esta noite, é desta forma também que damos graças a Deus pelo caminho que estamos a fazer, por podermos ter estado hoje desta forma tão especial nesta comunhão diocesana, e é também desta forma que nos confiamos a Deus para estes meses que ainda nos esperam, de trabalho, de dedicação, de compromisso, de ensaio, de transformação desta Igreja. Muito obrigado, Sr. Patriarca, uma vez mais, pelas suas palavras, pela sua presença, pela sua partilha, por estar desta forma tão particular com todos estes leigos e leigas que se comprometem com este sonho missionário. Muito obrigado uma vez mais, Sr. Engenheiro Manuel João Alves Ribeiro, pelo acolhimento nesta sua casa, nesta casa de todos nós. Muito obrigado pela abertura, pela colaboração, por nos ter disposto este espaço. Tivemos uma Assembleia praticamente cheia, cerca de 500 pessoas aqui hoje presentes, o que é muito agradável. Sem a sua colaboração também seria impossível termos realizado esta noite com esta qualidade. Muito obrigado uma vez mais. Vamos-nos de pé para rezar cantando o hino, a oração do Sínodo e assim terminarmos esta noite. Muito obrigado à vossa presença, muito obrigado a todos e uma boa noite. Virgem
Bate palmas.